fala você ligado aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo. Gente, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. Se inscreve aqui embaixo. Você que acredita na vitória do Vasco hoje, se inscreve aqui embaixo e sobe o like. Hoje é dia de decisão. Transmissão aqui no canal, direto de São Januário. Clima tenso, jogo nervoso, decisão de Copa do Mundo para o Vasco, para o Corinthians também. Mas o Vasco precisa vencer o jogo hoje de São Januário de qualquer jeito. Essa noite tem tudo para ser aquela noite histórica. Estádio cheio, time com desfalques, mas bem treinado, com esquema pronto para vencer a equipe do Corinthians. E olha aqui, falando em Corinthians, ontem teve uma confusão muito braba, né? A saída do Corinthians de São Paulo, a coisa não ficou legal para as bandas do Corinthians. E vou contar um negócio para você. Se o Vasco fizer 2-0, 1-0, e os torcedores deles invadirem o gramado, eles estão revoltados. Essa é que é a grande realidade. Isso é fato. Estão viajando para o Rio. Então, assim, se acontecer, gente, algum tipo de coisa nesse sentido, não vamos invadir, não vamos revidar, não vamos pular alambrado, nada disso. Deixa a segurança pública, deixa com a polícia militar, tá? Não vamos prejudicar o Vasco. Primeiro que isso é crime, não tem que invadir campo. Segundo, nós temos a segurança pública para agir nesse tipo de situação. Então, vamos deixar toda essa confusão de lado. Isso pode acontecer. Conhecemos muito bem a torcida do Corinthians e sabemos que o momento do Corinthians é muito complicado, é muito difícil, assim como o nosso. Mas jogamos dentro da nossa casa. O Corinthians vem de uma goleada, o Corinthians tomou uma paulada, confiança não está lá em cima, está lá embaixo. E o Vasco vem de 2 empates, o último, então, contra a equipe do Atlético Paranaense, tem que ser comemorado. Jogar lá dentro é muito difícil. Tá? Então, hoje, assim, com a vitória do Cruzeiro ontem para cima do Goiás, o sarrafo subiu. O Cruzeiro ultrapassou o Vasco. Foi a 44 pontos. Uma vitória do Vasco hoje, o Vasco ultrapassa Cruzeiro, Santos, o Vasco ultrapassa até o Fortaleza, para você ter noção. Então, uma vitória hoje é de fundamental importância para o nosso gigante da colina, tá certo? Para isso, o técnico Ramon Dias, teremos algumas novidades, né, na equipe principal do Vasco. Vou contar para você aqui de primeira, sem mais. Ó, Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Capasso vai jogar como titular junto com Medel e Lucas Piton. No meio-campo, Zé Gabriel, Paulinho, Jair ou Praxedes? Eu iria de Jair, Praxedes não tá bem. Até mesmo o Payet é dúvida aqui, tá? É Jair, Praxedes ou Payet. E no ataque um trio, Rossi, Gabriel Peck e Verratti. Esse é o provável Vasco para enfrentar o Corinthians, que também joga desfalcado essa noite. Corinthians deve ir a campo com os seguintes jogadores: Cássio, Lucas Veríssimo, Bruno Mendes e Caetano, Fagner, Maicon, Renato Augusto, Juliano e Matheus Bidu, Romero e o Yuri Alberto, né, o técnico Mano Menezes. Ou seja, o Corinthians é uma equipe que joga mais fechada. O Corinthians é uma equipe que vai jogar mais buscando os contra-ataques, sabe? Eu acho que a velocidade do Vasco, a saída de bola do Vasco, principalmente com o Fagner, que é um lateral já veterano, sai para o jogo, mas não aguenta voltar, né? Nós temos laterais rápidos, ágeis. Então, assim, o Fagner é um jogador que joga muito pesado, conhecemos o Fagner. Fagner foi campeão pelo Vasco, né? Sabemos das características do Fagner. É um bom lateral, mas bate muito. Então vamos explorar isso nele. Não vamos perder nenhum jogador, mas vamos colocar o jogador de velocidade, de habilidade em cima dele pelos dois lados, principalmente o Peck. Ele não vai aguentar acompanhar, né? Tem uma idade já avançada e você coloca um jogador mais novo e mais veloz em cima dele, realmente a coisa, o cerco fez. Agora, se o Fábio Santos jogasse, eu acharia melhor, né? Mas o Corinthians deve ir de Matheus Bidu, que também não é lá essas coisas, né? O Corinthians contratou o Matheus Bidu para vender o Piton para o Vasco, que joga hoje contra o seu ex-clube. Então, eu acredito na vitória, não acredito em jogo fácil, tá? O jogo vai ser difícil, o jogo vai ser complicado.
Assim, temos que vencer, né? Eu já repeti isso 10 vezes aqui, porque realmente a gente fica nervoso, a gente fica preocupado. É um jogo muito, mas muito, muito, muito decisivo para o Vasco nesse Campeonato Brasileiro e tudo mais. Quem apita o jogo essa noite é o Sávio Pereira Sampaio, tá? Do Distrito Federal, árbitro polêmico, e a gente precisa ficar. Aliás, com a arbitragem brasileira, que não é polêmica, né? Mas enfim. Sávio Pereira Sampaio, árbitro de campo. Árbitro assistente número 1 é a Laila Nayara, né? Moreira da Cruz. Árbitro assistente número 2 é o Kleber Lúcio Gil. E o VAR é o André da Silva Bittencourt, tá? Na verdade, o VAR, né? Número 1 VAR mesmo, o cara que vai conferir ali é o Daniel Nobre Bins. Então, assim, é um VAR polêmico, né? É VAR polêmico. Eu acho que o momento do Vasco é decisivo demais. A situação de momento na zona de classificação é a seguinte: Fortaleza tem 45 pontos, com a vitória do Vasco. O Vasco tem vitória a mais do que o Fortaleza. É incrível, né? Porque o segundo turno do Vasco foi sensacional, porque o Vasco tem mais vitória do que Cruzeiro, mais vitória do que Corinthians, mais vitória do que Fortaleza, mais vitórias do que o Santos, do que Bahia e do que o Goiás, praticamente rebaixado, né? Perdeu ontem. Gol do Cruzeiro, gente, foi os 50 minutos do segundo tempo. O empate seria perfeito, né? Mas o gol do Cruzeiro foi os 50 minutos do segundo tempo. Enfim, temos que fazer a nossa parte. O Vasco só depende do Vasco para conquistar esses 3 pontos e sair de vez dessa confusão envolvendo zona de rebaixamento. Agora, o sarrafo aumentou. O sarrafo aumentou porque realmente a briga na parte de baixo da tabela está muito complicada. O Vasco é o 16º com 42 pontos. O Cruzeiro, que tem uma tabela muito fácil daqui para frente, o Bahia, né? Tem uma tabela muito fácil daqui para frente, tem apenas 41 pontos. Santos, 43 pontos. Corinthians, 44 pontos. Então é aquele jogo de 6 pontos, Vasco e Corinthians, e realmente chama atenção. Para finalizar o assunto aqui, gente, ó, você que vai acompanhar o jogo hoje, aqui no canal, a transmissão do jogo, se inscreve aqui embaixo. Se inscreve aqui embaixo, sobe o like, tá? E pega o link do vídeo e compartilha com geral aí. Manda para todo mundo. Isso aqui é Vasco da Gama, tá certo? Ontem também, mudando mais uma vez o assunto para finalizar o vídeo, tivemos o encontro do presidente Pedrinho do Vasco com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. A informação de um momento é que o encontro foi bastante produtivo, né? O Pedrinho fez a parte, fez seu papel como presidente do Vasco, negociou os interesses do Vasco, mostrou que o Vasco não quer levar vantagem em nada, quer apenas mostrar a grandeza do Vasco, os direitos do Vasco, né? Solicitando algumas coisas para a Prefeitura do Rio, mostrando que temos sim um interesse em reformar, ampliar o nosso estádio, né? No primeiro momento é a ampliação de São Januário, aumentar a capacidade de São Januário, melhorar a entrada dos torcedores, né? Facilitar ainda mais isso tudo, porque realmente o nosso Caldeirão, o nosso São Januário precisa desse apoio, precisa desse carinho, tá certo? Então, vamos ficar ligado aí na cena dos próximos capítulos, tá certo? Envolvendo Pedrinho, São Januário. Vou lembrar mais uma vez, o Pedrinho assume a presidência do Vasco no dia 15 de janeiro do próximo ano. Ontem eu vi alguns comentários, acho ridículo, né? Algumas pessoas não esquecem o lado político, eles escolheram realmente casar com um político de estimação. Eles casaram com esse político. Eles conseguem achar crítica para o Pedrinho aonde não tem. Mas enfim, eu lamento muito, eu falo isso de coração, não estou aqui gozando da cara de ninguém. Eu lamento muito a atitude de alguns torcedores. Podem olhar no comentário do vídeo de ontem, o vídeo da tarde, com muitas informações, com muita coisa do Vasco aqui. Realmente é uma situação que chama atenção, uma situação muito chata. Mas enfim, hoje tem decisão aqui no canal. Se inscreve aqui embaixo. Eu e Edmilson Nascimento estaremos nessa transmissão, narra o jogo. Edmilson comenta e faz as reportagens. E você vai ficar colado comigo aqui no canal. Tenho certeza. Colado, apoio total. Vamos com tudo, para cima do Corinthians. Vamos quebrar esse tal de tabu. O tabu foi feito para ser quebrado. E nós somos Vasco. Isso aqui é Vasco da Gama. Ó, um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.